de Deus, nosso Redentor. Pão da vida és tu, Jesus. Bem-vindo ao nosso Pão da Palavra. O evangelho desse 19º domingo do tempo comum é João, capítulo 6, versículo 41 a 51. A gente continua meditando o capítulo 6 do evangelho de João, que é um capítulo totalmente dedicado à reflexão de Jesus como o pão da vida eterna, né? Alguns estudiosos falam que, inclusive, é o capítulo eucarístico do evangelho de João, uma vez que Jesus se apresenta como pão de vida eterna. Ele afirma que a gente só tem vida se a gente come de sua carne e bebe do seu sangue. Os judeus não aceitam a proposta de Jesus, começam a criticá-lo. Mas como que esse homem diz que é o pão descido do céu? Como que ele se diz pão de vida eterna? Ele não é o filho de José? Ele não é o filho de Maria? Então Jesus questiona que para acreditar nele é preciso ser atraído por Deus. Deus é que nos faz acreditar em Jesus como seu filho, como o Messias enviado ao mundo para a nossa salvação. Aí a gente reflete sobre o dom da fé. O dom da fé, que inclusive o Papa Bento XVI, esse ano, vai promulgar o ano da fé, para que todo o cristianismo católico possa aprofundar e conhecer melhor a sua fé, refletir sobre a sua fé. Ou seja, para a gente aceitar Jesus como o Messias, o Cristo, Filho de Deus enviado ao mundo, é necessário uma postura de fé. Não é simplesmente uma lógica humana, não é através de raciocínios filosóficos que a gente vai chegar a isso, mas mediante uma postura de fé. Que nesse domingo nós possamos pedir a Deus que aumente o dom da nossa fé. E Jesus, mais uma vez, afirma que quem crê tem a vida eterna. É interessante que no Evangelho de João a vida eterna não é algo para depois dessa vida. A vida eterna já começa a se manifestar na história quando a gente acredita em Jesus, quando a gente vivencia o amor, quando a gente vivencia a solidariedade. Por quê? Porque a vida eterna, a vida divina, a vida de Deus é o amor, é o carinho, é a justiça. Então a gente precisa manifestar essa vida de Deus já aqui na história, ou seja, uma vida humana, uma vida frágil, uma vida limitada, mas já repleta de eternidade, mas já repleta da presença de Deus. E Jesus mais uma vez vai afirmar que ele é o pão que desce do céu e que quem come desse pão nunca morrerá. Não se trata de morte física, mas se trata da morte eterna, ou seja, existe uma morte pior do que a morte física. É a morte para Deus. Nós fomos chamados para viver eternamente junto de Deus e ao não aderirmos ao projeto de Jesus, ao não vivermos o amor e o carinho, a solidariedade nas nossas relações, corremos o risco de perder essa chance tão linda, essa oportunidade tão linda, essa vocação tão bonita a qual nós fomos chamados de viver eternamente junto de Deus. Quem come desse pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Aprendamos com Jesus a dar a nossa vida, a dar o nosso corpo, a dar a nossa carne para o bem das pessoas. Como que a gente faz isso? É mediante o nosso serviço, mediante a nossa entrega, consumando a nossa vida, consumando as nossas energias, para que o mundo seja mais justo, fraterno e solidário. Que Deus te abençoe e nos conceda acreditar mais em Jesus e ser fiéis discípulos e missionários dele. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre.